Pessoal, eu queria falar um pouco sobre aí, alertar os pais, né, que principalmente têm filhos pequenos, crianças aí. E, pessoal, não é de hoje que temos visto aí tantos noticiários englobando aí a criança. A criança está sendo vítima aí de muitos problemas aí que tem acontecido aí, né? Criança desaparecida, e quando vai ver muitas coisas têm acontecido, mais um pouco, e assim, tantos noticiários você tem visto por aí, assim. É porque, assim, pessoal, o mundo jaz no maligno e tem muitas pessoas más, tem muitas pessoas más. E eu gostaria de deixar esse alerta, que as crianças, elas não têm, assim, a mente como o adulto. O pai e a mãe precisam ter um cuidado redobrado quando as crianças são pequenas, quando são crianças pequenas mesmo, que eu falo aí, 2, 3, 4, 5 anos, né? São crianças que não têm, elas não vê maldade nas coisas. Nós adultos que temos que estar instruindo nossos filhos. E muito mais ainda, não abrindo mão dos nossos pequenos. Não deixar por aí brincando pelas ruas, como muito temos ouvido falar aí. Aliás, quando a criança some, vai ver onde estava brincando na rua, estava brincando lá, sei lá, nem a mãe e o pai às vezes não sabe nem dizer, né, o local que estava e por que estava, né. Então, a gente fica vendo aí quantas crianças têm sido alvo, né, das coisas perigosas aí. E então, eu queria deixar esse alerta aí, né? Pai, mãe, você que tem filho pequeno em casa, né? Tenha atenção redobrada, cuide dos pequenos, porque eles não entendem como nós adultos. É nós adultos que temos que estar alertando sobre os perigos, né? E também, se vai brincar na rua, tenha sempre alguém, né? Alguém debaixo do teu nariz, ou seja, alguém que você possa confiar. Se você não pode deixar a criança lá, se você não pode, então ou não deixa, ou deixa alguém responsável para que possa estar cuidando dessas crianças brincando lá fora, né? Então a gente tem visto muitos acontecimentos assim que tá feio, né? Muitos mesmo. E às vezes criança não pode nem brincar em tal lugar, que vai ver já sumiu, ou outros males acontecendo. Sabemos que o mundo já é no maligno, né? E também aquela frase que vocês já conhecem, né? Que aquilo que o diabo veio, senão para roubar, matar e destruir. Então, é preciso ter muito cuidado com as crianças, onde elas estão, o que elas estão fazendo. Os pais e mães precisam ficar atentos a esse respeito, porque existem aí tráficos humanos também. Geralmente o sequestro tem a ver com essas coisas aí, tráfico de órgãos, prostituição, né? Então temos visto muitos casos alarmantes, e quando não, vai fazer maldade mesmo, né? Então tá tendo, pessoal. Então cuida dos seus filhos, cuida das suas crianças. Você já reparou que assim temos visto demais aí, some um hoje, quando é amanhã vai sumir outro. Então, para diminuir essa quantidade aí desses alarmadas que está acontecendo demais, precisa redobrar o cuidado, não deixando as crianças na rua, não indo acompanhando a criança onde está, não deixando sozinha em casa também. Muitos pais às vezes vai trabalhar e deixa as crianças com outras pessoas, outros que não são responsáveis na verdade. E aí geram tanto de coisa, e aí a criança fica lá meio jogado aqui, meio ali, meio cá, meio lá, assim. E aí não tem disciplina e vai para a rua, enfim, né? Então temos visto muitos problemas acontecendo com os pequenos. E outro fator que eu queria falar também, pessoal, é sobre aí essa questão de via telinha. É uma outra das coisas que tem perdido muito assim as crianças por causa da via telinha, né? E crianças vão ficando tão viciados nos joguinhos, não é só joguinhos não. As crianças elas estão se perdendo tão cedo de tantas coisas ruins que vê na internet e aprendendo coisa ruim. O problema é isso. Além de afetar o cérebro infantil,
né? Além de afetar o cérebro das crianças, que eles estão ficando tão ansiosos, agressivos, brigões, porque não quer mais fazer nada, é só estar aí de olho na telinha, se alimentando das más coisas que aquilo está entregando para ela. E às vezes nem é que o joguinho é ruim ali, mas é o que vicia, né? É viciante, então a criança ela vai acostumando com aquilo e quando pensa que não, outro dia ela quer mais, quer mais, quer mais. Então, não é pelo pessoal, pelo não dar o celular, mas é pelo não é pelo cuidar para não viciar, entendeu aí? É pelo cuidar, ter um pouco de domínio aí sobre essa questão, porque tá bem complicado. Pessoal, vocês sabem, né, do que eu estou falando. Eu também tenho criança, tenho minha filhinha pequena aí, a Sarinha, tem também os meus netos. E a gente vê que essa parte realmente está sendo complicada. Então, não é fácil, não está sendo fácil. As crianças, e a gente tem visto aí, crianças logo cedo estão precisando de muito o que mesmo? Fazer terapia, estão precisando de ir no médico lá, né, na psicóloga. Então, está precisando muito para ver se consegue remelhorar aí a situação do que a criança, na verdade, vem sofrendo nessa questão aí das telinhas, tanto de tablet e de outros, né, pessoal, que tem muito por aí, notebook, essas coisas aí que realmente é viciante. Porque os programas eles vêm trazendo assim algo que é satisfatório, algo que é desejado, algo que é muito gostoso e vai cativando. Você já pode prestar atenção que eu não estou falando só de crianças maiores, não, estou falando de crianças, bebês. Até bebês, pessoal. Até bebês, quando às vezes vai tirar o celular da mãozinha dela, ela já chora. Nós, realmente, está sendo difícil para os pais. Está sendo difícil para os pais conseguir tirar a telinha das crianças. Porque quando tira, é aí que tá, né? Aí fica, como eu já falei, agressivos, brigão, não quer prestar atenção em nada. Você já parou para ver que até assim nas tarefas de casa é tudo muito corrido que é fazer. Mas na hora de ficar lá para ver televisão ou pegar no celular, aí quer ficar mais de 1 hora e ainda não tá bom. Aí sai aquela rapidez e se deixar fica o dia inteiro. Se deixar fica o dia inteiro. Então, pessoal, é só mais um alerta sobre essa questão aí. Então, engloba, né? Falando em se tratando das crianças, engloba tudo isso que eu estou falando aí sobre os perigos lá na rua, de gente mal, querendo fazer mal, os perigos das pessoas sequestrarem, roubarem, enfim. E os perigos dentro de casa, que é as telinhas. Então, ter criança requer muita atenção da gente, devemos redobrar a atenção, em certos casos, e assim, ter filhos, pessoal, não é só colocar no mundo. Tem muitas pessoas que só colocam no mundo, mas dizer que é assim para corrigir não quer, para educar não quer, deixa o léu. E as crianças elas vão crescendo às vezes com certos comportamentos aí sem educação, sem assim acompanhamento da disciplina, do acompanhamento que os pais precisam dar para as crianças, para a criança. Porque na escola é uma coisa, né, pessoal? Vai lá, vai aprender as matérias, né, e vai isso e aquilo, mas e fora da escola? Como é que é a vida dessa criança? Como é que é a vida da criança fora da escola? Os pais estão conseguindo saber cuidar, saber zelar. Como a frase na Bíblia diz, né, o versículo, instrui a criança no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Ou seja, ele pode até querer se desviar, porém, ele vai lembrar aqui, ó. Ele não esquece não dos ensinamentos que o pai e a mãe deu. Se for bom, ele vai lembrar, mas se for mal, ele também vai lembrar, né? Então, instruindo a criança no caminho que deve andar. E um outro que fala, né, que as crianças, elas são amadas pelo Senhor, né? Jesus fala,
Deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque deles é o reino dos céus, porque dos tais é o reino dos céus. E quantos pais, quantas pessoas têm impedido as crianças de ir a Deus, por quê? Porque em vez de ensinar o caminho, instruir o caminho certo, estão deixando ao léu. Ou às vezes ensinando coisas que é desagradável. Infelizmente, tem pais desestruturados a este ponto de não dar a boa educação para o filho, mas deixar ao léu para fazer as coisas erradas, deixa. E aí as crianças vão aprendendo o quê? Em vez dos pais instruir o que é certo para a criança, tá instruindo o quê? Para o errado. Aqueles pais que fica lá indicando, né? Fazendo questão, vai minha filhinha, vai fazer isso, aquilo, vai dançar na internet, vai fazer isso, vai aquilo. Ensinando aqui, ó, bituquinha de cigarro, ensinando lá, ó, com aquele copinho na mão, com cachaça, Aí, às vezes, pais, não, mas eu faço, mas não é para ele fazer, não, né? É assim? É o exemplo que você está dando para o seu filho, é esse? Aquela mãe, aquele pai, aquela mãe que veste aquelas roupinhas escandalosas, roupas vulgares? É assim que você está ensinando a sua filha a ser uma boa dona de casa, uma boa esposa? Então, existem, pessoal, vários itens e itens de cuidados que devemos ter com as crianças. As pessoas pensam e acham que os cuidados básicos é só você trabalhar e dar comidinha para a criança, suprir, né, com a roupa, com o remédio, com a caminha. Não. Vai além disso. Vai além disso, vai a questão, vai aí a área espiritual também. Porque na nossa vida, não é só em uma área que a gente tem que cuidar, mas em toda. É na área física, espiritual, sentimental, né? Então engloba tudo aí, né? Área mental, tudo. Então é um cuidado básico de cada área da vida. Então não adianta nada, né? Ir lá trabalhar e dar de tudo para a criança. A criança tem de tudo às vezes, mas não tem o carinho dos pais, não tem atenção e às vezes não tem os ensinamentos que a Bíblia mesmo pede para dar. Instrua a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. E a outra parte que deixa muito a desejar, que temos visto aí, é só você ver aí, abrir a telinha, você vai ver e vai aparecer aqueles shortinhos, né, aqueles vídeos curtos, meninas assim tão pequenas já, com aquelas danças vulgares, imorais, coisas que realmente afastam de Deus. E eles não têm visto isso como que uma coisa errada, não, né? A criança vai crescendo com atitudes normais, porque os pais não educam, os pais não ensinam. Então é preciso ter todo cuidado. Como diz o ditado, todo cuidado é pouco, pois é pouco, pois tem que cuidar. Enfim, cuidado sempre é importante, sempre, tá? Então, eu tô cansado de falar pro meu filho, né? Mas é assim mesmo. A gente deixa de comer comida porque eu já comi comida, hoje já enchi a barriga? Não. Enquanto a gente tem vida, a gente tem que repor o alimento, não é assim? Come hoje, come amanhã. Beber água é a mesma coisa? Limpar a casa não é a mesma coisa? Tem que estar limpando? Não é assim? Lavar roupa não é a mesma coisa? Então, a educação, o cuidado com os filhos também é a mesma coisa. A casa, a família, precisa como um todo. Saber amar uns aos outros, respeitar e ter esse cuidado. Então, isso aí, pessoal. O vídeo de hoje foi esse, mais aí uma reflexão sobre uma atenção mais aí redobrada com as suas crianças. Aliás, nossas crianças, né? Precisa ter atenção redobrada, porque o mundo já é no maligno. E aí, como você sabe, né? Aí, esse versículo que fala que o diabo não vem senão para roubar, matar e destruir. E olha, tu sabe já, né? A gente tem visto aí que tem isso acontecido, não é mesmo? Então é isso aí, pessoal. Não esqueça de avaliar o vídeo, deixar o seu joinha e deixar um comentário, se inscrever no canal e ver mais vídeos aí que tem bastante, ok? Um abração para cada um de vocês e cuide das suas crianças. Tchau!